Oi, pessoal do signo de Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, vou fazer tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Leão. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ao meio do céu no signo de Leão, ou quaisquer coisas que vocês julgarem importantes no seu mapa, ou se o título ressoar com você, né? Se essa leitura chegou para você, fica aqui porque não é por acaso. Nada é por acaso nesse universo, né? Tem aquela frase que fala que o acaso é apenas a medida da nossa ignorância. Eu tô parafraseando, tá, gente? É mais ou menos isso. O acaso é nada mais do que a medida da nossa ignorância, né? Do que a gente não sabe, então a gente julga, a gente transfere para o acaso, né? E nada é por acaso nessa vida. E eu não sei por que que eu estou falando tanto de acaso, mas deve fazer sentido para alguém aí. Ai, vamos aqui. Eu vou abrir a leitura de vocês com o tarô acástico, começando a pular as cartas aqui. Tarô, por favor, para o pessoal do signo de Leão. Vamos aqui. Uma carta, por gentileza, tarô. Tarô acástico para o pessoal do signo de Leão. Tem que se conectar nessa leitura, por gentileza. Cai aqui. E o escriba, eu ia dizer o Ariel, porque ele caiu antes que eu estava me embaralhando. O escriba, aqui, está marcando maior, o 12. O escriba, uma energia muito, muito profunda, muito poderosa, de conhecimento, de busca também. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Leão. Mais uma carta, por gentileza. Cinco de rosas, o jardim. Essa carta também caiu pro pessoal do signo de Libra, tá? Não sei se vocês têm Libra no mapa, mas caso vocês sintam vontade, vale a pena assistir também. O jardim, cinco de rosas. Mais uma carta, por favor, tarô. O oito de pergaminhos, caminhos desconhecidos aqui, uma dúvida, né? Uma escolha de caminhos. Pode ser que tenham crianças envolvidas, pode ser coisas, inclusive, que você não sabe nem explicar. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Leão. Mais uma carta. Ai, gente, compromisso, um de rosa, seria um mais de copas, tá? Um compromisso. Essa carta ela é muito bonita por vários motivos. Ela tem um contrato, né, um contrato prestes a ser assinado, se vocês observarem, né? Ou de alguma forma recém-assinado também. Pode envolver relacionamentos, pode envolver trabalho, pode envolver. Eu vou dizer que é alguma coisa que você está esperando, tá? Alguma coisa que de repente você até deixou guardado por um tempo numa caixinha dentro de você, mas que isso nunca saiu dos seus sonhos, que isso nunca saiu das suas ideias. Aqui, tá? Um de rosas, né? Seria o Agi de copas. Mais uma carta, por favor. Tarô. Óbvio, né, gente? Se não é a mesma coisa, mas eu estou fazendo essas sessões para a gente poder fazer umas conexões mais simples, assim. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Leão. Vamos aqui. O que essa situação quer dizer? Por favor, tarô. Uma carta. Oito de forças, o relâmpago. No fundo do maço, a gente tem reflexão, marcando maior também 19. O que a gente tem aqui? A gente tem uma profundidade de estudo, uma coisa nova que você está querendo fazer. Para algumas pessoas pode ser, inclusive, escolha de profissão, tá? Para algumas pessoas tem a ver com profissões que antes, de repente, você não existia, não era uma coisa considerada profissão. Vamos supor, você é uma pessoa que gosta muito, né? Que desde criança você se identificava com um caminho específico, sei lá, você tinha determinado hobby, brincadeira, leveza com que você se distraía, e isso, né, hoje, na sua idade adulta, de alguma forma, pode se tornar uma profissão, pode se tornar o seu meio, né, financeiro, o seu meio de ganhos materiais aí. Só que para algumas pessoas, como isso é completamente diferente do que é visto como conhecido, tá? Tô falando isso porque no centro da sua leitura a gente tem a carta do oito de pergaminhos, que interessante, né, que esse oito de pergaminhos tem aqui uma espécie de bolsa, né, uma bolsa aqui cheia de papéis, né, de coisas que você pode ter trazido. Para algumas pessoas, isso aqui representa uma mudança de área, uma mudança de profissão, tá? Uma mudança de carreira, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Uma mudança de carreira. Só que como tem uma carreira que é completamente desconhecida para você, tem uma que você já eu já trabalho com isso, já sou uma pessoa expert, já tenho, né, muita expertise, muito know-how nesse assunto, então eu vou continuar lidando com esse assunto. Só que pode ser que a vida esteja apresentando para você uma novidade, tá? Uma nova descoberta que represente muito mais.
te dê aquele quentinho no coração, represente muito mais coisas a ver com você do que o caminho que você vivia antes, tá? E isso, né, é interessante que eu vou falar para algumas pessoas, eu espero que faça sentido para vocês. Se não fizer sentido, tudo bem, porque no meu propósito aqui não é que faça sentido para todo mundo, tá, gente? Assim, tem pessoas, né, que às vezes comentam, não faz sentido para mim. Tudo bem, não é minha pretensão. Sim, de verdade, eu abro a mesa com o máximo, né? Eu pesco os símbolos querendo que chegue ao máximo de pessoas possível, mas se não for o caso, eu não tenho essa pretensão mesmo, tá? Mas aqui eu vou falar para vocês o que está acontecendo. É como se isso que você quer fazer, Leão, aí, né, com quem eu estiver falando, isso não é para todo mundo. Essa profissão, esse caminho de carreira, caminho de vida que você quer fazer, fosse uma coisa ainda para você curar coisas lá do seu passado, de outras encarnações. Eu estou falando isso no nível kármico, até porque esse aqui é o tarô akáshico, a gente acessa outros caminhos. Quem, né, joga com esse tarô, quem conhece, quem estuda, sabe do que eu estou falando. Com essa carta que abriu aqui para mim, né, do escriba, que representa tanto essa profundidade, você provavelmente é uma pessoa aí extremamente sábia. Você deve ser também até hoje, né? Mas eu vou trazer dessa memória aqui. Você é uma pessoa que foi sempre buscador da luz, que buscou sabedoria, conhecimento, é uma pessoa que tem uma experiência que às vezes você não sabe de onde vem. É uma experiência. Gente, assim, isso é muito profundo que eu tô falando agora, né? De novo, não é minha pretensão falar com todo mundo, mas com quem estiver falando, por favor, coloca para mim nos comentários se faz sentido para você. Porque é como se você, Leão, tivesse aí. Sabe daquelas coisas que você não sabe porque você sabe, mas você sabe que sabe? Eu não sei se isso está claro, Tem coisas que você é como se tivesse vindo de fábrica em você, né? É item de série, veio de fábrica, assim. Como se você soubesse determinadas coisas, determinadas profissões, determinadas habilidades até psíquicas, muitas vezes, e você não sabe como você sabe fazer isso. E isso, né, você pode aplicar na sua vida em qualquer área, tá? Por exemplo, você trabalha na medicina, né, você trabalha na área da biomédica, sei lá, e aí nessa área você desenvolve coisas, desenvolve, né, ferramentas, habilidades e tudo mais com uma eficácia, com uma destreza que outras pessoas de repente precisam, sei lá, de tanto, de muito mais, é, como é que eu posso dizer? Muito mais tempo, de muito mais informação, informações adicionais, e você não, você pega rápido, você vê, você já aprendeu. Ou outras coisas, ou você trabalha na área de terapias holísticas para algumas pessoas, ou na área de beleza, né? Aqui com essa carta do jardim, a gente tem um universo de beleza, e se você observar essa criança aqui desvendando com uma lupa, né? Desvendando uma borboleta, né? A borboleta como símbolo da transformação, e essa criança como símbolo da novidade, olhando para essa novidade da transformação, né? E aprendendo dela, aprendendo também sobre ela. Isso é muito lindo, isso é muito potente. E aqui essa outra criança também, né? Com os pés no chão. Sendo leve, brincando, tendo a sua liberdade de ser quem elas são, porque no fundo é isso, né? E Leão tem uma característica, né? Tem um brilho e tem uma característica tão leve que eu associo muitas vezes à ideia das crianças, né? Eu não estou dizendo infantilidade, imaturidade, não é isso. Eu estou falando que é a leveza das crianças, tipo aquela música, eu fico com a leveza, eu fico com a beleza da resposta das crianças. Essa música eu estava tentando lembrar do Gonzaguinha, né? Quem, enfim. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Olha, eu tô confundindo a música, trocando a música. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É basicamente isso aqui, tá? Eu vou até deixar essa música aqui na descrição, para quem quiser ouvir, que eu acho essa música linda e tá muito isso aqui para mim, nessa carta especificamente. Então, Leão, para você aí, você desenvolve tarefas, você desenvolve habilidades, e com isso você pode, né, fazer grana, pode sim monetizar, apesar de toda, né, eu não gosto dessa palavra monetização, apesar do que a gente transfere, né, o termo, transfere as características que a gente quer para os termos, mas virou tudo monetizável, né? A ideia, tipo assim, as redes sociais são cada vez mais cansativas. Eu gosto muito de estar aqui no YouTube, porque para mim o YouTube ele é uma plataforma de profundidade de aprendizagem de tudo que você queira fazer, queira saber. Mas tem algumas redes sociais que eu acho que elas são muito, né, muito fake, muito falso, muito desnecessárias, né? Assim, antigamente a gente olhava para a vida da pessoa para entender como é que a pessoa era. Agora, tudo é para tentar monetizar. Isso eu acho, sinceramente, eu não estou dizendo que cada um que faça o seu trabalho não mereça, não deveria mostrar, não é isso, mas
é como se a gente não pudesse mais aproveitar as redes no propósito que elas são. É só isso que eu tô falando, né? Como se tivesse que haver um desmembramento, assim, as redes para as pessoas que querem simplesmente mostrar sua vida e as redes para as pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. Assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Mas o que que eu quero, né? Não sei se está confuso para vocês, gente. Se tiver, pelo amor de Deus, escuta de novo, porque, assim, na minha cabeça são muitos downloads e muitas informações juntas. Eu espero que faça sentido para alguém. Então, nesse momento, você está aí, né, numa dúvida, pode estar na dúvida, se você escolhe, né, qual caminho escolher, inclusive para essa colheita, para essa busca, tá, que você vem para exercer esse lugar que você tem lá de trás, tá, do que você traz de outras encarnações e, de novo, que você sabe sem saber nem que você sabe, né, e que isso seja alguma coisa que você traga desde criança, inclusive. E isso, né, o que quer que tenha sido, o que quer que se mostre na sua vida, que se desenrole na sua vida também, vem como uma coisa nova, uma novidade, como um compromisso. Essa carta é uma das cartas mais lindas de tarô. Eu amo muito esse tarô e eu amo muito essa carta. Vem com essa ideia do compromisso, como se você tivesse com janelas abertas, com disponibilidades agora para você, com outras coisas na qual você pode se vincular, você pode se comprometer, de fato, tá? E isso vem antes que você pensa com essa carta do relâmpago aqui, né? O interessante é que essa carta do relâmpago também, ela divide o plano em dois. Né? Se vocês observarem aqui, a gente tem um pouco mais de verde, aqui a gente tem um pouco mais de azul, um pouco mais de roxo, não sei se vocês conseguem perceber. Essa carta, né, ela é dividida em dois na vertical, assim. Então aqui é como se você tivesse uma mudança muito rápida acontecendo na sua vida, além da velocidade natural, ela vai se revelar para você e ela vai mudar formas de você mesmo, você mesma enxergar coisas que antes você não enxergava, até para sua autovalorização, tá? Essa carta, né, do oito de força seria a carta do oito de paus, assim, e ela é uma carta que como é que eu posso dizer? Mesmo diante da chuva, mesmo diante das coisas, daquele momento cansativo, puxado, né, de exaustão, você tem um céu aberto, você tem uma clareza das coisas, tem uma passagem de situação, você tem uma mudança de situação, uma mudança, como eu não posso falar da água para o vinho, mas tem uma mudança, eu gosto muito dessa expressão da água para o vinho, mas não é o caso daqui, é uma mudança que te faz enxergar o que antes você realmente não estava vendo por causa das nuvens, entendeu? É como se você conseguisse finalmente ter mais clareza do céu, das coisas, tá? E isso tudo por quê? Porque você também teve um tempo aí que você ficou sozinho, sozinha, no seu momento de refletir, no seu momento de perceber. Tá, Leão, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meu Deus do céu, né, quem está vivendo, quem chegou nessa leitura, é, essa carta, para mim, ela é muito da noite escura da alma também, né? E é um termo que, para gente que trabalha com essas questões espirituais, holísticas, é um termo muito importante. E algumas pessoas até usam isso como uma coisa muito clichê, mas aqui, para mim, após esse momento, né? Não tem nada que vá acontecer aqui após isso do que um dia que vai raiar. Nada mais vai vir após esse momento de tristeza ou de reclusão, ou de. Não seria nem tristeza a palavra, mas de pausa. Pausa para você se entender, para você conhecer, para você se conhecer, para você analisar o que te nutre, o que não te nutre, o que funciona para você, o que não funciona. Após esse momento de isolamento, né, de ficar à deriva, assim, eu vou botar como se barquinho tivesse à deriva, não é o caso totalmente dele, mas se você observar, tem um momento aqui onde você teve, né, esse barco está sozinho. Por mais que tenham pessoas aqui, a gente tem um barco sozinho. Então, o processo é só seu. É só seu, o processo é individual, é uma mudança de chaves, é uma virada de chaves, é uma virada de roda também, tá? E, inclusive, apesar dos imprevistos, porque teve muitos imprevistos, provavelmente, no que você está vivendo, até na sua escolha de caminhos aí. Gente, assim, sei lá, é uma leitura que me fala que o que quer que você venha a desenvolver, a escolher, né? O que quer que seja a sua escolha de caminhos aí, então, é alguma coisa que você traz de outros tempos, é algo que você precisa fazer. É algo que você tem habilidades, você sabe que sabe desde a infância, e você pode até não ter essa memória, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, ele protege a gente, né? O nosso cérebro, ele coloca nas caixinhas coisas que a gente não acessa tanto, e ele liberta, né? Libera a informação ou libera espaço para a gente colocar outras coisas. Então, se você fizer essa pausa, esse tempo aqui, você vai ver, você vai acessar
essa época, você vai acessar esse momento e para você finalmente escolher o melhor caminho no qual o compromisso certo chegue para você, nessa novidade venha para sua vida. Ai, gente, lindo isso. Não sei se está fazendo sentido para vocês, espero que sim. Deixa eu ver aqui uma carta para vocês, vou tirar um tarô. Tarô, por gentileza, para o pessoal do signo de Leão. Essa leitura, eu sei que não é uma leitura comum, as leituras são muito diferentes aqui nesse canal, né? E assim, de novo, se você não for inscrito e você ressoa com a minha energia, se inscreva, por favor, deixe seu like, comente para mim se faz sentido para você, se, né, manda esse vídeo para alguém. Gente, pessoas curadas curam pessoas, e isso faz total diferença, assim. Aqui, tarô, uma carta, por gentileza, pessoal do signo de Leão, uma carta, por gentileza, tarô. O sete de espadas, maravilha, sete de espadas. Mais uma carta, por favor. O Ás de Copas, né? A gente falou sobre esse um de rosas como se fosse o Ás de Copas, e esse Ás de Copas aqui, especificamente, essas cartas elas têm muito em comum. E esse Ás de Copas, inclusive, ele tem, né, essas carpas aqui, esses peixes, essas carpas. As carpas são peixes centenários, né? Vivem cerca de 150 anos, se eu não me engano. E, assim, né, gente, eu não sou bióloga, eu não sei dessa informação com tanta certeza, mas eu acredito que seja essa informação mesmo. E aqui, se você observar, tem esse olhar do divino, né? Tem um olhar acima das nuvens, olhando para você, Leão. Não está passando despercebido. Eu volto a falar o que eu falei no vídeo de Libra, né? Assista o vídeo de Libra, acho que pode fazer sentido para vocês. Eu falei para eles, os deuses estão na plateia. Esse é um título de um livro da professora Ana Maria Costa Ribeiro, que eu sou fã, que eu amo, minha mestra maravilhosa. E é isso. Aqui, apesar das fases, das tantas fases que você passa, desde essa fase mais escura até a fase onde, né, você tem um transbordar, tem gente te vendo. Os deuses estão na plateia te olhando, inclusive para trazer para você esse transbordar aqui, né, das águas, das emoções, do que te nutre, do que te alimenta, do que te coloca brilho nos olhos. E aqui esses peixes também, se a gente pegar até a ideia dos peixes, né, pensando tá na carta do baralho, representa abundância, prosperidade, inclusive financeiramente falando, tá? Isso que é muito lindo, gente, muito lindo. Isso tudo, né, porque você resolveu sair de um lugar onde você estava, onde você resolveu sair de uma prisão mental, tá? Que é uma prisão mental, são energias que, tipo, deixam você no nível de ansiedade ou no nível de irritação e você resolveu sair. Se você observar aqui, né, tem uma porta aberta e essa pessoa está saindo aqui. Inclusive, essa raposa olhando, né, me fala sobre uma inteligência maior, uma inteligência superior, fazendo com que você saísse desse lugar onde te aprisionou, para você finalmente, inclusive nessas coisas de caminhos, tá? Isso aqui também pode ser por ego, tá? Às vezes a pessoa fica presa muito tempo numa relação ou numa profissão, por ego, né? Não vou falar que eu sou terapeuta holística, não vou falar que eu sou taróloga, não vou falar que eu sou cartomante, nossa, o que vão pensar? Então aqui você abriu mão disso, você já se libertou, ou está se libertando, tá? Para vir esse Ás de Copas, para você transbordar o que você veio, né? Que já está à borda, o que veio na sua vida, o que veio desde outros tempos. É um presente do universo para você, tá? Isso aqui, inclusive, não demorando para acontecer. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Leão, para a gente finalizar, por gentileza. Mais uma carta, por favor. Gente, adoro o dois de paus aqui. O dois de paus dizendo para mim, reforçando a ideia do id, tá? Que tem esses dois de paus, ele representa esse caminho aqui, né? Como se fosse até um portal, se a gente parar para pensar. Apesar das nuvens, apesar das montanhas, né? Montanhas como os desafios que a gente tem que transpor, as nuvens, né, que são passageiras, apesar de que muitas vezes elas estão carregadas. Tem aqui esses pássaros vindo para você como comunicação espiritual e todos esses animais te olhando, você sozinho, escolhendo o seu caminho. Olha os caminhos aqui, né, que reflete de novo essa ideia. O dois de paus aqui, né, se vocês observarem essas duas cartas, esses dois seres, eles estão muito parecidos, não são a mesma coisa, mas tem uma relação de escolha aqui. Então, se você está na dúvida aí, Leão, de qual escolha fazer, de qual caminho seguir, escolha o que faz o seu coração vibrar. Escolha o que você sabe, né, que é algo que te fazia alegre da infância, que fazia você alegre em outros momentos, que você tem leveza no que você faz, né, que tem uma que te traz um brilho nos olhos, que faz você, né, tipo, agir, por mais que não seja, né, o trabalho dos sonhos, o emprego dos sonhos, ou aquele negócio, né, para inglês ver, como todo mundo gosta, mas é o quê? É o que te nutre, é o que te faz vibrar, é o que faz o seu coração ficar em paz. Então, escolha o melhor caminho para você.
Ai, gente, lindo isso aqui, né? Espero que você tenha conexão. Inclusive, aqui é muito interessante porque as duas cartas, de novo, vou mostrar para vocês. As duas cartas estão recebendo a luz divina, que tem a luz divina, né? A luz do sol, para clarear o sol, que é o regente de vocês, né? A luz divina aqui, clareando o pensamento, clareando essa pessoa, aquecendo você e te atraindo também para o que de fato você merece, tá? E aqui também, olha que carta linda, eu amo essa carta, esse tarô 2 de paus, assim, essa conexão maravilhosa, e é isso, tá? Você se pergunta, Leão, assim, o que que de pior pode acontecer? Ai, gente, amo. No fundo do mar tem um mago, só isso. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. No fundo do mar está um mago. O que de pior pode acontecer se você escolher esse caminho, Leão? O que de pior pode acontecer? Se pergunta e responde pra você mesmo. Ou pode responder aqui pra mim também, se você quiser. Gente, esse mago, né, são todos os poderes disponíveis para você fazer, manifestar na matéria o que você deseja, o que você veio para fazer, veio para ser. O mago manifesta, o mago comunica, o mago inspira. E o mago é. Nossa, eu sou suspeita, é Mercúrio aqui, é Exu. Enfim, é isso para vocês, tá? Curtam, comentem, compartilhem. Obrigada, sim, para quem está chegando agora. Meu coração é enorme, assim, enorme, enorme, enorme para vocês. Se inscrevam no canal, manda esse vídeo para alguém. Tem vídeo para todos os signos, assim, tem playlists aqui maravilhosas, playlist de signos, playlist de planetas, mais um monte de coisa. Fiquem à vontade, tá bom? E quem quiser fazer consulta comigo também tem eu deixo os meus contatos aqui embaixo, tá bom? Um beijo enorme, tchau, tchau.